A minha preocupação, e aí é uma preocupação pessoal, é justamente com a ascensão do Pinto, do Joaquim Pinto, que agora ele é o diretor esportivo, ele é o diretor de futebol do Cruzeiro. É um cargo que ele já exercia, correto? É um cargo que ele já exercia. Porém, ele não exercia diretamente, justamente porque tinha o Paulo Pelaipe, que não é diretor de futebol. Ele era exatamente o gerente executivo. O que é o gerente executivo? Gerente executivo é o cara que faz a ponte entre jogadores e treinador e diretoria. É o camarada que está ali gerenciando o campo e bola sem ter a responsabilidade, óbvio, de opinar naquilo que o técnico faz. Mas ele é um intermediador. Era o que o Paulo Pelaipe fazia, né? Juntamente com o Rodrigo Ramos, que eu não conhecia. Não conheci o Rodrigo Ramos, e se eu vê-lo não o reconheço ainda, eu conheço só pelo nome, mas a gente soube em apuração que esse profissional já fazia este trabalho junto com o Paulo Pelaipe. Isso não me preocupa, porque para ser o gerente de futebol, para poder fazer essa intermediação, o camarada só precisa ter um bom equilíbrio mental e ter um bom trânsito entre os jogadores e também a comissão técnica. Não tem que ter aquela experiência. Pelo outro lado, a gente sabe que o Joaquim Pinto veio para ser o diretor de scout do clube. É o camarada que manda pessoas irem, vai às vezes, para poder acompanhar jogadores que são de interesse da instituição. Para que possa fazer uma varredura, para que possa ir o mais profundo possível para minimizar os erros no que diz respeito às contratações dos jogadores, para entender se o jogador enquadra ou não, se encaixa ou não no modelo de trabalho, não apenas no modelo de jogo do treinador, no modelo de trabalho da instituição, porque treinadores, a gente sabe que eles vêm e vão. Treinadores vêm e vão. E aí a gente precisa compreender que neste departamento o Cruzeiro perde um baita profissional. Porque ele é especialista nessa área. Ele vai continuar acompanhando de perto? Óbvio que sim. É o trabalho dele, inclusive, acompanhar isso de perto. Mas ele será a ponta deste processo? Acredito que não, porque senão a gente vai estar falando aqui de acúmulo de funções. E não acredito que o Cruzeiro fará uma coisa dessa natureza. Então isso, de certa parte, me preocupa. Agora, doutora, me ajuda aí. Agora, quando ele vai para ser o diretor executivo de futebol, diretor executivo esportivo, que é o diretor de futebol, ao mesmo tempo que eu acho que é merecedor, né? Porque eu acho que ele é merecedor de ser promovido, de ir para essa função, tendo a minha preocupação do que ele fazia lá atrás, né, que a gente agora sabe que não vou dizer que vai ficar uma lacuna, porque é toda uma equipe, todo mundo altamente capacitado, mas ele era o camarada que fazia a coisa acontecer. Porém, agora, ele é o cara que vai contratar. E, por um lado, é muito bom. Por outro lado, não é ruim, mas dentro do que diz o futebol brasileiro é uma grande novidade. Um camarada que não tem experiência, e nós já tivemos aqui outros profissionais que não tiveram experiência e que sofreram bastante na função, tipo o Gabriel e também o Thiago Escuro.
São dois profissionais que sofreram bastante. O Thiago Escuro tá fazendo um sucesso assustador lá fora. E eu ouvi até torcedor do Cruzeiro, inclusive, pedindo o retorno desse profissional. Coisa que eu não teria coragem de fazer depois de ter achincalhado o cara. Eu tenho um pouco de vergonha na minha cara. Tem gente que não tem não, mas eu tenho. No meio do futebol também, né, a realidade, o que menos tem é vergonha na cara, né? Principalmente por parte do torcedor. Sinceramente, se viesse, pô, ficaria felizão. Mas eu colocar o nome dele na mesa depois de ter achincalhado ele, eu não teria coragem de fazer isso. Ah, Cláudio, isso significa reconhecer que errou, mas erra toda hora aí. Erra com todo mundo, erra todo dia, erra todo jogo. E já vira safadeza. Questão de reconhecimento do próprio erro, não. Isso aí já é safadeza mesmo. Aí o que acontece? Ele vai ascender-se ao cargo, é importante, e mais importante é o torcedor compreender que o Joaquim Pinto não tem toda essa flexibilidade que o futebol brasileiro precisa. Errou em 2 contratações, errou em contratar ou mandar um técnico embora, acabou, irmão. Acabou. Então, coloca um profissional de alto gabarito na linha de tiro. Na linha de tiro. E isso é muito novo. Não estou dizendo que é ruim. Mas é muito novo para um cara que não tem tanto conhecimento do nosso futebol. Ele tem conhecimento do futebol no contexto geral. Ele não é daqui. Eu espero, sinceramente, que este momento novo, seja muito bem sucedido e que o torcedor do Cruzeiro, que está muito feliz por ver tudo dando certo, entenda que o momento da dificuldade virá e que não tem que trocar de profissional por causa do momento de dificuldade. Porque o futebol não se faz da forma que o torcedor acredita que ele tem que ser feito. O imediatismo, isso acaba atrapalhando o ambiente. O outro ponto positivo dentro de tudo isso é que isso dá amostras de que o técnico Leonardo Jardim não tem nenhuma pretensão de deixar o Cruzeiro. Pretensão nenhuma. Porque o profissional que assume o cargo bem próximo do cargo dele é um cara indicado por ele. E acredito eu que nós tivemos ali inúmeras reuniões de bastidores para poder chegarem à definição que chegaram no que diz respeito à promoção do Pinto, lá ele, e também não vou dizer uma ascensão, mas a oficialização do Rodrigo Ramos. São 2 novidades no mercado e que já estavam dentro do clube, entendem o projeto, sabem o que é que tem que ser feito, sabem que precisam fazer com excelência e que agora assumem a responsabilidade de estarem à frente, de fato, na linha de tiro da instituição.